Helenismo, religião helênica, paganismo helênico, dodecateísmo, reconstrucionismo helênico, paganismo helênico, são todos os nomes atualmente utilizados para se referir a uma aproximação moderna às práticas e crenças dos gregos em relação ao sagrado, né, aos deuses antigos. Os gregos antigos eles não usavam o termo religião, não tinham esse conceito para nomear a totalidade das suas crenças e práticas em relação ao sagrado. Isso é uma coisa que veio principalmente com o cristianismo e está carregado de um sentido cristão de religar, né, o ser humano com um elo perdido em relação ao Deus hebraico. Contudo, os antigos helenos eles tinham alguns termos técnicos para falar, para tratar, né, sobre aspectos da sua religiosidade. E aí nós temos uma das mais importantes, né, que é a Eusébia, que é normalmente traduzida por piedade. E aí nós temos o estudioso John Michelson, que ele propõe uma outra tradução, uma outra forma de entender esse conceito, que é a reverência ou serviço apropriado em relação aos deuses. A Eusévia era uma importante virtude ou excelência que estava vinculada à justiça, à virtude da justiça. Porém, a justiça em relação às coisas dos deuses, aos próprios deuses, aquilo que a gente deve a eles. Se acreditava que a pessoa que fosse Eusebés, né, religiosamente correta, ela trairia a boa vontade dos deuses, ou a proteção deles sobre a sua vida familiar, né, sua vida doméstica, sua vida privada, ou a nível coletivo. Tem alguns outros termos técnicos, que seria latria, que é o rito propriamente dito. Nós temos katá, tá, patriá, que significa de acordo com os costumes ancestrais, entre outros termos mais técnicos. O que normalmente as pessoas não compreendem é que o helenismo ele é uma tradição completa. Não é só religião, não é uma fração. É um conjunto de saberes ancestrais étnicos. O helenismo é uma tradição, uma religião étnica. E o que é uma religião étnica? São aquelas que são específicas de determinados grupos étnicos, de determinados povos. Frequentemente tem origem numa determinada cultura ou nas crenças de um grupo em particular, um grupo étnico em particular. É uma tradição étnica nativa, abrangente e milenar, que a coloca de lado como outras tradições, como por exemplo o Shintoísmo, que é uma religião tradicional do Japão, o Romuva, religião ancestral da Lituânia, um dos últimos países europeus a se converterem ao cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo e toda a religião ancestral dos dos nossos povos indígenas, né, aqui do Brasil, e também dos povos africanos. Isso tendo em conta as tradições pré-cristãs. Um dos membros fundadores do IC, um importante grupo helênico da Grécia, o Vlasis Racias, ele colocava que o helenismo é um pacote completo, porque era como eles se percebiam, não era uma coisa separada os saberes sagrados. Os saberes sagrados, eles estavam junto com o alfabeto, a mitologia, a história, a arquitetura, a arte, música, o teatro, a filosofia, a literatura, tudo que corresponde às produções do povo grego. Por isso que a gente não pode separar a religião helênica, saberes sagrados, as crenças, os ritos, não podemos separar do helenismo, da cultura helênica, porque faz parte deles, foi produzida pelo povo grego em seu contato com o divino. Os helenos são um grupo étnico, e a palavra etnia, ela significa caráter, idioma ou comportamento. Uma etnia é um grupo de pessoas que compartilham um ethos comum, que é todo esse conjunto de elementos, né, com essas características que caracterizam um povo. Ou, como dizia Heródoto, que o parentesco de todos os gregos era o sangue, a língua, os santuários dos deuses e os sacrifícios em comum e a semelhança do modo de vida. Logo, o helenismo ele é uma tradição ancestral. Ela é a tradição ancestral do povo grego. Uma completa e multifacetada cosmovisão,
que engloba todos os aspectos daquela cultura, mais aquela parcela correspondente ao sagrado, que era bastante, uma vez que o sagrado ele estava entranhado no dia a dia dos gregos. Para tudo, o contato com o sagrado existia. Para tudo, eles faziam sacrifícios e oferendas aos deuses. Era no nascimento, era na morte, era nos juramentos, era uma invocação na hora do orador falar diante de um grande público, as refeições e todos os aspectos, praticamente quase todos os aspectos da vida grega, era permeada por ritos e crenças relacionadas às divindades. Desde as práticas populares, privadas, públicas e até as teorias e crenças promovidas pelos círculos filosóficos ou de mistérios. O que muita gente faz atualmente é tirar, por exemplo, a filosofia, né, os filósofos, da cultura grega, como se eles não fossem gregos. Quando eu tento explicar sobre o helenismo, eu estou tentando utilizar mais um termo conjunto, que é tradição helênica, para justamente passar mais aproximadamente aquilo que ela é, que é um conjunto de saberes, é uma cosmovisão em que o sagrado está inserido nela, junto com todos os aspectos da cultura. É uma forma de esclarecer que tudo que nós sabemos sobre os deuses gregos, tem um ponto de origem e se desenvolveu com o povo grego. Sem eles, sem o povo grego, sem aquilo que veio deles, não saberia quem é Hécate, não saberia quem é Afrodite, não saberia quem é Apolo. Mesmo que a gente saiba que vários deuses, como os mencionados, eles têm origens fora do mundo grego propriamente, tem uma pré-história, o que nós sabemos dessa pré-história dessas divindades é quase nulo. Se a gente dependesse desses fragmentos, a gente só não teria praticamente nada. Mas assim como mitologia ela vem desse povo, todos os outros saberes também vêm. E a gente precisa deles para poder compor o nosso retrato, aquilo que a gente entende do divino helênico. E tudo isso, todo esse desenvolvimento milenar, tem fundamentos, né? São fundamentos ancestrais e foi construído através da relação deste povo com esses deuses. Atualmente eu prefiro me intitular helenista ou filho helênico, que é alguém, né, um nome para alguém que carrega uma profunda afeição por essa cultura, não tendo ancestralidade. E a gente, claro, esse termo, filho helênico e helenista, ele não tem uma conotação religiosa de origem. E aí nós estamos, aos poucos, reutilizando de forma mais religiosa, mais devota. Então, significaria aquelas pessoas que têm uma base espiritual e religiosa no mundo grego, para entender o mundo e os deuses, porque afinal são tudo parte de uma coisa só. E para finalizar, como diz o Vlasis Racias, tradição, e eu não estou dizendo a tradição ritual, é a tradição como um todo, ela não é engessada no tempo e no espaço. Ela vai evoluir, ela vai se transformar diante das necessidades e dos novos despertares que vão acontecer ao longo do tempo. Contudo, sem perder a essência e identidade.